Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Eshvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Yomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do Vedanta Brasil, especificamente o livro A Visão do Todo de Swami Paramarthananda, é a Sampradaya de Shankaracharya, com todos os seus expoentes aí ao longo dos séculos, Vidyaranya, vários, todos, Dayananda, James Schwartz, e finalmente desembocando aqui no nosso professor Arlindo Nagar, o Nagarjuna. Então, boa noite a todos. Agora, esse livro do Swami, ele vai se deter aqui no ser pleno. Existem várias formas de se referir ao ser pleno, né? Uma delas é o ser, que é o que o James Schwartz usa muito. A outra é consciência, né? São várias palavras, né? Ser pleno, Brahman. O importante é saber que o ser, ele não possui atributos, ele possui natureza, né? Mas não atributos, ele não tem adjuntos. É por isso que as escrituras, elas às vezes, para dirimir alguma dúvida, elas chamam de nirguna, né? Sem atributos. O que é o ser com atributos, né? É só nós olharmos para nós mesmos. Nós somos o ser funcionando nessa dimensão espaço-temporal, com atributos. Por quê? Porque nós estamos vinculados, né, de modo obrigatório ou não, a algumas desses objetos, né? Então, é isso que é o Brahman Nirguna, né? É quando ele está com atributos. E o que é isso? Somos nós mesmos, né? Estamos com vários adjuntos. Toda a questão aqui é separar o que é adjunto, o que é objeto com o qual você está vinculado, de você mesmo, né? Ou seja, toda a questão aqui é uma questão de se identificar adequadamente. Vamos ver como Swami Paramarthananda conduz esse capítulo 11, o ser pleno, a consciência, Brahman. Bem, nós estabelecemos que os 3 corpos e os 5 invólucros, sheets, né, a palavra em inglês para bainha, são compostos de matéria, né? Seja essa matéria densa, seja ela sutil ou causal. Sabemos, por experiência, que a matéria é um princípio inerte. O ponto de vista da ciência moderna concorda. 2 pontos. O corpo é composto de vários elementos, como carbono, ferro, cálcio e assim por diante. Esses elementos são de natureza inerte, ou seja, eles não são vivos em si, né? Eles não são vivificados por si mesmos. É por isso que disse que todos os objetos são aparentemente reais, né? Porque em si eles não são a vida, eles não são o ser em si, né? As escrituras e a ciência concordam que o corpo é composto de elementos inertes. E qual é a conclusão disso? É que o corpo, devido à sua própria constituição, né, de elementos inertes, ele é inerte por natureza, né? Então, isso com o qual as pessoas se identificam, na maior parte das vezes, não passa de matéria inerte. Elas estão deixando de compreender que tem algo que vivifica esse corpo. E esse algo são elas mesmas, né? Se o corpo é constituído por matéria inerte, da mesma forma que rochas, metais e plantas são constituídos também por uma matéria inerte, como é que é diferente do mundo externo da matéria, né?
Como é que tem essa variedade? Qual é o princípio que torna o corpo vivo, senciente, consciente, né? Qual é o princípio onde é possível que ocorra senciência no corpo, né? Ou seja, você cutuca o corpo e ele tem uma reação, né? Uma ameba, você cutuca ela com aquela pipetinha microscópica, ela retrai, né? Qual é o princípio que permite isso? Se a matéria em si ela é inerte, né? Como é que é isso? A consciência continua sendo o maior mistério ao longo do tempo, né? Disse que a ontologia do ser é o grande obstáculo da filosofia ao longo dos milênios, né? Afinal de contas, o que é o ser? De onde ele vem? Justamente porque o ser precede a indagação com relação a ele. Esse é o grande nó que a filosofia, desde os tempos socráticos ou pré-socráticos, encontrou, né? A ontologia do ser é tremenda, né? Se ele tudo precede até o questionamento sobre ele, então ele é fundamentalmente um mistério. Teorias foram apresentadas desde os primeiros filósofos até os mais renomados cientistas modernos, mas nenhuma respondeu satisfatoriamente a essa pergunta milenar. O Vedanta ensina que a consciência não é de fato uma propriedade do corpo, porque a matéria é intrinsecamente inerte na natureza, né? A matéria ela está na dimensão mítia da realidade, né? Como algo inerte pode produzir algo que não seja inerte? Vocês estão vendo aqui um raciocínio, né? Vem essa pergunta, né? A ciência diz que a consciência ela é possível devido ao cérebro. E aí as pessoas dizem, né? Os próprios cientistas confirmam, mas o cérebro é inerte, né? Por si só. Aí vem aquela pergunta que o Vedanta faz: como é que algo inerte pode produzir vida? Essa que é a grande pergunta, né? Nem a consciência faz parte do corpo. O Vedanta afirma que a consciência é um fator independente do corpo. Porém, a consciência permeia o corpo, ela pervade o corpo, emprestando vida e senciência ao corpo. Essa consciência é chamada de Atma, ou simplesmente o ser pleno. Então, vê como é que um raciocínio ele pode inverter a crença em determinados paradigmas, né? Basta você perguntar, né? Como algo inerte, como um cérebro, pode produzir algo que não seja inerte, né? Que é a senciência, que é a consciência, tudo. Então, do mesmo jeito que não se pode provar que Deus não existe, é impossível provar que Deus existe. Então, a questão não pode ser resolvida no arcabouço probante do nosso sistema de conhecimento que temos, porque nós estamos diante de um sujeito, do que se chama do incognoscível, número, tem vários nomes para isso, né? A luz que ilumina. O ser pleno está sempre presente, porque sem ele nada poderia ser percebido ou experienciado. Se eu segurar um objeto na minha mão, como um livro, e perguntar o que você vê, você responderá imediatamente que você está vendo um livro. Mas há algo mais presente, que é muito evidente, mas que todos consideram como natural e, assim, acabam negligenciando a existência ou negligenciando a importância desse fator. Qual é o fator para eu ver um livro e qualquer coisa? É pura e simplesmente luz. Sem luz, os olhos não enxergam absolutamente nada. Então, é a luz na qual o livro é visível. O livro é permeado pela luz. Sem ela, não haveria experiência possível de se ver um livro, né? Então, na verdade, quando eu estou vendo um objeto, fundamentalmente, eu estou vendo luz. Isso é uma boa brincadeira, né? É um bom entretenimento para se levar sempre na cabeça, na mente, né? Você olha o objeto e você vê, caramba, que engraçado, eu estou vendo aqui, com certeza, dois eventos. Eu estou vendo luz e eu estou vendo o objeto iluminado pela luz.
Fundamentalmente, sempre a luz. Seguindo essa metáfora, é importante observar os seguintes pontos. Olha que interessante, olha que analogia boa. A luz não faz parte e não é propriedade e muito menos produto do livro. A luz não depende em nada do livro. A luz é um fator independente que permeia o livro e o torna visível. A luz não é limitada pelos limites do livro. Pelo contrário, é a luz que permite a você ver que o livro possui limites. Eu poderia pegar o livro e rasgá-lo em pedaços ou queimá-lo, mas a luz não será afetada quando o livro for destruído. A luz existia antes do livro aparecer e continuará existindo depois que o livro for destruído. Finalmente, e mais importante, quando o livro é removido, a luz continua lá, mas não é visível quando não há outro meio refletivo. Ou seja, eu não vou estar vendo a luz se eu não tiver um mundo de objetos. Olha que bacana isso, né? Nada vai me indicar luz. Se eu tiver num breu total, não vou ver luz nenhuma, não vou ver objeto nenhum. Então, embora seja no fundo sempre haja luz, e é em decorrência desse contraste que eu posso afirmar que está escuro, na verdade, sem um meio reflexivo, que é o próprio objeto, eu não vou conseguir ver nada, né? Se eu não tiver objetos para ver na luz, não vou ver nada. Então, ele está querendo dizer que os objetos refletem a luz física, e por isso eles são visíveis, só por causa disso. As escrituras apontam que a consciência, o ser, é comparável à luz de várias maneiras, né? A gente viu que a luz não é parte, não é propriedade ou produto do livro. E a gente sabe que a consciência não é uma parte, não é propriedade, não é produto do corpo e de nenhum outro objeto. É um fator absolutamente independente, que permeia o corpo e o torna senciente. A consciência não é afetada ou limitada pelos limites do corpo. A consciência, portanto, sobreviverá à morte do corpo, como existia antes, né? Sempre foi assim, durante e após o aparecimento do corpo. Essa consciência sobrevivente não será perceptível, porque o meio refletor do corpo não está lá, né? Bem, alguém quer acrescentar alguma coisa com relação a esses parágrafos que a gente leu? Né? Tudo isso que a gente está lendo, o Soeme ele usou a analogia da luz com o livro para mostrar que a consciência ela é absolutamente independente do mundo objetal, seja esse mundo objetos causais, sutis, densos e por aí afora. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou a gente vai seguindo? É que ocorreu que, coincidentemente, no domingo, no Pancho Haddad, nós começamos o capítulo 6, que é a lâmpada do cenário, onde a gente vai ver essa luz aí bem mais... É bacana, né? E você notou que já aconteceu várias sincronicidades quando você estava tinha o Fábio e você no outro livro, da Yoga das Três Energias também, né? Não, é isso que eu estou falando. Aí vai ser legal, porque lá a gente vai poder ver isso mais aprofundadamente. Com mais cuidado. Essa base aí, né, da lâmpada do cenário, que é o nome do site do James, né, The Shining World, né? É o mundo brilhante, né? É o mundo brilhante, o mundo brilhante que é revelado pela consciência, né? Do mesmo jeito, né, a lâmpada do cenário, né? O cenário é revelado pela consciência, né? Então vamos continuar aqui. Satitananda, tá? Aí o Ananda com D. Vamos lá, então, ver como é que ele vai levar isso adiante. Como a consciência não depende do corpo e sobrevive à morte do corpo, ela é imortal e não é limitada pelo tempo, né? Que todo meio objetal está trafegando na dimensão espaço-temporal. Então, a luz não tem esse limite de espaço nem de tempo. Antes, é a consciência que revela o espaço e o tempo.
Sempre imutável, a consciência existe no passado, existe no presente, existe no futuro. Não existe um momento sequer em que ela não exista, nem no passado, nem no futuro. No Vedanta, a consciência ela é referida como Sat, né? O que significa Sat? Sat significa existência, ser, realidade. Pode servir qualquer um dos três termos. Essa consciência é o próprio fundamento da existência. Ele está equiparando consciência à existência. A consciência é o substrato do manifesto e do não manifesto. É o substrato do visível e do invisível. O que ele está querendo dizer? É que a consciência ela é o substrato, inclusive, daquela parte de Nietzsche que não é manifesta, que é o corpo causal, né? que é um conjunto de possibilidades. Né? Digamos que é um espaço virtual onde existem todas as possibilidades. O que é legal nessa tecnologia que a gente está vivenciando dos computadores é que a gente se acostumou com os espaços virtuais, né? E o corpo causal é isso, ele é imanifesto, né? Ele é um espaço virtual onde todas as potencialidades estão ali estabelecidas, né? Apesar da ilusão de que nosso corpo é, de alguma forma, um receptáculo que contém a consciência, é uma ilusão, tá? Isso é dado pelo default do programa, tá? É que numa situação de alta ignorância. Apesar da ilusão de que o nosso corpo é, de alguma forma, um receptáculo que contém a consciência, uma investigação mais profunda revela que a consciência não é restrita pelos limites do corpo. Isso significa que ela não é limitada pelo espaço. Aquilo que não é limitado pelo tempo e pelo espaço é chamado ananta, o que significa ilimitado. Né? Olha ele voltando aí com o ananta, né? Aquilo que já virou um objeto de intensos debates aqui. Né? Como ela não é limitada pelo tempo e pelo espaço, é chamado ananta, o que significa ilimitado. Ou seja, um dos componentes da natureza, da consciência, é a ilimitação. Olha que interessante o que Swami vai falar. Ó. Essa ilimitação, quando experienciada na mente, quando ela é lida na mente, quando ela é decodificada pela mente, a mente é o nosso browser, é o nosso navegador, né? Quando ela é decodificada por esse navegador, produz um sentimento de satisfação e bem-aventurança, porque é a mente que veicula essas sensações e sentimentos e emoções, né? Então, quando isso é refletido adequadamente na mente, no corpo sutil, ocorre isso, né? Satisfação e bem-aventurança. Aí sim, Ananda. Olha que interessante. Ananda, então, já é decorrente, né, de um reflexo bem-sucedido, né? O reflexo refletindo numa superfície adequada, num corpo sutil, devidamente desimpedido, para poder captar e refletir esse tipo de reflexo, porque ele é muito sutil. Né? O nosso corpo sutil ele está acostumado a reflexos muito densos, tamásicos, rajásicos, alguma coisa de sattva. Mas realmente o ser pleno, ele para refletir adequadamente e produzir esse ananda, o corpo sutil ele tem que estar bem desimpedido, né? É a metáfora do espelho, né? Tem que estar um espelho bem lustradinho. Então, a bem-aventurança vem do ilimitado, né? Mas a bem-aventurança ela não é o ilimitado em si, tá? Tem que ter um cuidado danado com isso, para vocês verem a quantidade de questão que isso deu aqui no grupo. Quando um objetivo não é completado, a mente carece de realização, enquanto a realização do objetivo e o resultante sentimento de realização se expressam na mente como ananda, né? Vocês sabem que quando a gente... Eu vou comentar isso depois de ler o parágrafo, senão eu vou ficar interrompendo o parágrafo, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Por outro lado, um sentimento de limitação é experienciado na mente como tristeza, dukkha. Esse é um dos estados predominantes experienciados
por aquela pessoa que não tem autoconhecimento. A ignorância rouba da pessoa a satisfação e a bem-aventurança que advém do reconhecimento da sua natureza ilimitada como consciência pura. Vocês viram ali em cima que coisa interessante, ó? Quando um objetivo não é completado, a mente carece de realização. Quando um objetivo não é completado, a mente continua trafegando no desejo, né? Entre medos e desejos. Continua o desejo ali, né? A mente continua, então, sendo extrovertida, porque ela está sendo usada para se perseguir e tentar locupletar um desejo. Agora, quando ocorre a realização do objetivo, repara que a dinâmica que está alimentando o desejo, ela para. Então, aquele rebuliço causado por rajas para. E aí, né, o corpo sutil ele tem condição de, uma vez estando liberado dessa movimentação toda de rajas, aí ele consegue se recolher, vamos usar assim, entre aspas, se recolher de tal modo da agitação que ele reflete de um modo bem mais adequado à natureza dele, né? Que a natureza dele é a ilimitação. Então, quando ele reflete essa ilimitação, ele dá esses fenômenos experienciais que a gente está acostumado, né? Que é um contentamento, uma alegria, né? Uma paz. A paz é muito comentada, né? As pessoas dizem, eu quero paz mental. Porque ela sabe que quando a mente está em paz, ocorrem esses reflexos, elas ficam bem. Tudo isso para dizer que, na verdade, uma análise criteriosa disso que o Sami colocou mostra, pura e simplesmente, que o seu contentamento não depende dos desejos, ele não depende da obtenção de objetos, e que a luta e o esforço para obter objetos, né, são realmente obstáculos a esse reflexo mais adequado, né? Então, o que dá essa satisfação para a pessoa é quando essa luta pela obtenção do objeto termina, né? Então, o corpo sutil pode ficar sossegado e, portanto, voltar à sua condição prístina e refletir de modo adequado a ilimitação do ser como Ananda em Mitya. Tá? Uma pena que o Eduardo não esteja aqui, porque ele ia ver uma explicação categórica e fulminante, né? Se bem que, mesmo vendo isso, a pessoa pode não aceitar, né? Dependendo da camada de projeções que ela tem. Então, aqui, olha, a natureza do ser é, portanto, Satitananda, que significa ser, consciência, bem-aventurança. Esse ser pleno, esse ser Atma, permeia os três corpos, o físico, o sutil e o causal, que são anátemas, eles são não eu, não consciência. São anátemas que são inertes e não sencientes. Qualquer anátema é inerte e não senciente. Todo ser que encontramos pode ser visto como uma mistura dos dois, consciência e matéria. É uma mistura dos dois que só pode ser separada, essa mistura, por pura compreensão. Não há uma separação experiencial de consciência e matéria. Não há uma separação experiencial de consciência e matéria. Mesmo no Nirvikalpa Samadhi não ocorre essa separação, que o meditador continua como um vritti, né? Como um pensamento extremamente sutil, praticamente imperceptível, mas é um pensamento, é uma matéria inerte sutil, né? Então, isso reafirma de novo, né? O nosso assunto sempre é compreensão. É através do entendimento que a gente vai separar isso para poder discriminar o que nós somos daquilo que nós não somos, né? Então, todo ser que encontramos, ele é uma mistura inseparável de consciência e matéria. A separação e a discriminação, ela ocorre por pura compreensão e entendimento. E para ocorrer adequadamente a compreensão e o discernimento, né, o discernimento, a discriminação,
precisam estar bastante afiadas, né? Esse é todo esforço do Vedanta e de qualquer meio de conhecimento. Geralmente, quando usamos a palavra eu, nos referimos ao meio refletivo, anátema. Esse meio reflexivo é o corpo sutil. E qual é a parte do corpo sutil que a gente sabe que melhor reflete a consciência? É o intelecto. É a função mais reflexiva, é a que pode ficar mais reluzente, né? Então, a gente geralmente se refere a esse meio refletivo, né? A gente está se referindo ao corpo sutil. A qualquer momento, eu pode se referir ao corpo denso. Eu sou magro, eu sou gordo. Pode se referir ao corpo sutil. Eu estou feliz, eu estou triste. Ou a qualquer um dos 5 invólucros chites, né? Eu estou muito energético, eu estou com baixa de energia, e por aí afora, né? Eu estou muito observador hoje, eu estou muito interessado em ficar compreendendo as coisas, né? Então, a pessoa está identificada com uma função de discriminação. Olha como é que Nietzsche é rica nas camadas de sobreposições que a gente pode acabar entendendo, né? Você pode se identificar com muitas coisas, com objetos, com funções, né? Dos corpos, com o corpo em si, com estados. Geralmente, então vamos ver, sempre que alguém nos pergunta algo, nós tendemos a obter dados biográficos relacionados ao corpo físico ou sutil. A gente vai usar a memória, nós vamos usar o que achamos que é a nossa história. Essa identificação com anátema, o componente da matéria e a ignorância de nossa verdadeira natureza como átoma, consciência, é a própria raiz do nosso sofrimento existencial, samsara, né? Então, a identificação com o anátema, juntamente com a ignorância do que realmente somos, é que, em última análise, é o que significa samsara, né? Samsara quer dizer sofrimento existencial, né? Sofrimento psíquico relacionado à existência. Alguém quer comentar algo sobre esses parágrafos que a gente leu? Ou eu posso ir seguindo? Vou seguindo. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, mesmo que seja em outro tópico, aí vocês podem interromper. Se for o caso de ser conveniente responder depois, a gente deixa para o final, então. Cada caso é um caso, né? Modificando a identificação, né? Como é que eu vou modificar a identificação, né? Quando eu falo eu estou me referindo ao eu associado à anátema. Como é que eu vou modificar essa identificação, já que isso é a identificação dada pelo default, né? Da consciência coletiva, né? Do programa de Maia associado ao funcionamento inconsciente do corpo sutil. Como é que a gente vai mudar isso? Bom, tendo identificado a causa do nosso sofrimento, qual é a causa do nosso sofrimento? Nós nos consideramos objetos, sejam eles densos ou sutis, né? Estamos nos considerando anátema, estamos nos considerando complexo corpo, mente, sentidos, né? Nós, então, uma vez identificado isso, precisamos mudar nossa visão para a átama, o ser pleno, que é a consciência pura. A consciência pura, a consciência sem atributos. Identificar-se com aquilo que é limitado causa um sentimento vinculativo de limitação e sofrimento. Por quê? Porque é antinatural a nós, né? Consciência, a nós, o ser pleno. Nossa natureza é ilimitação. Por isso que a gente sofre quando isso ocorre em Mitya. Ao perceber a natureza ilimitada da consciência que somos, nós transcendemos em compreensão as limitações e sofrimentos do corpo. Sendo diferente do corpo, não somos afetados pelo que quer que aconteça, incluindo a sua morte.
ao nos identificarmos com a consciência, ou seja, alguns livros dizem, né, nós nos relembramos do que somos, né? Mas a melhor palavra é, ao nos desidentificarmos do que não somos e nos identificarmos com o que somos, e não com a forma, passamos instantaneamente da mortalidade para a imortalidade. Essa identificação, né, essa operação, é identificação, desidentificação, identificação com a verdadeira natureza, né? Ela ocorre inúmeras vezes durante o seu dia, quando você está sob o ensinamento, né? Quando você está seguindo o ensinamento. Você vai ver que isso inicialmente dá uma impressão de vagalume, né? Às vezes fica claro para você que você é consciência, às vezes a coisa parece obnubilada, né? Parece confusa, né? Devido aos hábitos que a gente tem em Nietzsche de nos considerar como objeto, né? Então, esse ciclo de vida e morte, na verdade, né, de mortalidade e imortalidade, a gente pode ver ele ocorrendo a cada instante, né, dependendo do modo como você está se vendo em cada situação. É muito, muito bacana quando a gente começa a ficar atento a isso, né? É aquela coisa, né, a resposta adequada. Eu sou gordo ou é o meu corpo que é gordo, né? É claro que quando você está lidando aí com o ambiente comum de Nietzsche, etc., mesmo quando você fala, né, eu sou gordo, lá dentro, para você, você sabe que você está dizendo que é o seu corpo que está gordo, não é você que é gordo. Mas é claro que você não vai sair falando para os outros para não dar aqueles efeitos completamente loucos, né? Você vai para a delegacia porque passou um sinal, não, o senhor delegado, o senhor está detendo o meu corpo. Não, provavelmente o delegado também vai chamar uma ambulância para talvez botar você numa camisa de força, te dar uma injeção. Então, em Roma, como os romanos, tá, gente? Não vamos ficar cutucando Nietzsche. Não se cutuca Nietzsche, a gente investiga. Não é para ficar cutucando onça com vara curta, não. Senão acaba dando um monte de efeito que a gente já ouviu falar a beça por aí. Não é assim. Tudo o indivíduo vai resolvendo com ele mesmo, é tudo por compreensão. Agora, uma coisa interessante, olha o que ele falou aqui, ó, um pouquinho acima, que eu ia comentar e eu parei. Identificar-se com aquilo que é limitado causa um sentimento vinculativo de limitação e sofrimento. E quando a gente percebe a limitação, né, a ilimitação da consciência, a gente transcende essas limitações. O que o Swami Paramarthananda está dizendo aqui é uma coisa muito séria. Ele está querendo dizer que o conhecimento adequado, ele precede, como ele coloca você na identificação adequada, ele precede as consequências, né? Então, por exemplo, se o meu conhecimento é errado, qual é a consequência do meu conhecimento errôneo? É que eu vou me identificar com coisas que vão me causar dor, né? Então, isso dá um efeito, né? Às vezes as pessoas olham isso e acham que isso é puramente um exercício intelectual. Não, isso é a nossa própria história, né? Se a gente for olhar bem, qualquer identificação que a gente tenha, ela tem uma visão, ela tem um entendimento embutido nela, que muitas vezes não foi objetivado pelo investigador. O investigador não conseguiu ver aquilo, então ele continua se identificando, né? E esse entendimento, ele em geral está baseado em quê? Em geral, ele está baseado em valores. Por isso que tem aquele livrinho de Swami Dayananda, que é muito bacana, onde ele demonstra a vantagem da gente cultivar valores dármicos frente ao nosso objetivo, né? Quando esses valores mudam, várias compreensões nossas vão mudando e vão dando consequências. Qual é a consequência? Inevitavelmente é uma redução do conflito. Isso aí não tem a menor dúvida. E aí, todas as consequências da redução do conflito vem à pessoa. Um contentamento melhor, uma paz mais duradoura e daí por diante. Então, por que eu estou falando isso? Para mostrar como é que esse entendimento do mundo, como é que essa cognição do mundo e do nosso papel no mundo, ele é praticamente determinante de tudo que a gente vai experimentar no mundo.
E como muitas vezes não é muito fácil você conseguir enxergar essa formatação, né, de mundo, esse entendimento, essa concepção de mundo mais profunda que a gente tem, né, muitas vezes constituindo um ponto cego. O investigador ele tem que estar muito alerta, mas fica aqui a sugestão, né? Sempre que você estiver diante de uma vássara muito pesada, pode ter certeza que tem uma compreensão, um entendimento da sua própria vida, do mundo ali, algo bastante inconsciente e bastante amarrado egoicamente, né? O que eu estou querendo dizer é que esse entendimento que você está levando contigo e que está relacionado a esse sofrimento todo, ele dá uma estruturação muito forte para o ego, né? E é muito difícil ver, porque a tendência do próprio ego é ele esconder isso, né? Porque isso dói. Então, o ego é mestre em esconder as portas dele, que quando a gente abre, criam dor. Essa é a função dele, para ele se preservar. É como se a gente estivesse vivendo através de uma máscara, né? Que tem um programa intrínseco a ela de tentar se manter de qualquer jeito, como qualquer coisa do campo dármico. Não tem nada de errado com isso. O problema é quando a gente não sabe disso, né? O ego, como qualquer estrutura do campo dármico, ele procura a manutenção dele, naturalmente. É um programa que procura se manter, sem problema nenhum, não tem nada de errado com isso. Seria surpreendente se não fosse assim. Bom, essa mudança de identificação de anátema para átma, ela não é instantânea em termos práticos, né? Você vai tendo vislumbres. É preciso esforço e investigação persistentes por causa da noção profunda de que eu sou o corpo, que é o subprograma básico quando o programa ego roda, né? Quando o programinha ego roda, ele gera isso aqui. Eu sou o corpo. Existe o eu. O eu é inquestionável. É simplesmente o fato de você saber-se existir. Ou seja, você é consciente da sua existência. Agora, o que é isso começa a virar um assunto egóico. O que é esse saber-se existir? Ah, sim, então eu sou o corpo. Eu existo no corpo, né? Fundamentalmente, esse é o problema. A gente está identificado com o corpo. Essa ignorância, nascida em aceitar a aparência como realidade, está arraigada em nós e reforçada pela cultura em que vivemos. Esse é que é o problema, ela é reforçada pela cultura. Essa ignorância colore toda a nossa perspectiva de vida. Swami Dayananda salienta que as conclusões que chegamos sobre nós mesmos determinam nossa personalidade e objetivos. Olha que bacana, exatamente o que a gente estava falando mais acima, né? Gente, determina mesmo. É impressionante como é que você consegue criar um personagem a partir do nada. Como toda a nossa vida foi governada por uma noção errônea do ser pleno, do que somos, essa é a noção errônea, né? Essa mudança de perspectiva não acontecerá da noite para o dia. Você pode ter sacações, né, vislumbres, mas, em geral, para ela se firmar, vai ter que ocorrer uma mudança na perspectiva do indivíduo, tá? Vários recursos o Vedanta tem para apoiar isso. Bom, uma vez que a gente pode verificar a verdade do ensino do Vedanta e mudamos nossa visão de anátema para átama, a gente precisa aplicar a autoinvestigação persistentemente, examinando o nosso senso de identificação em todos os momentos. Precisamos ter muito claro em nossa mente que somos a consciência pura, não associada a objetos. É por isso que o Vedanta pode dar certo, né? Porque a gente não pode perder isso, né, de mente. O ser não é uma noção abstrata, mas ele é a essência do nosso ser, né? Tem até uma brincadeira, né? Um indivíduo pergunta assim: eu não sei qual é o fundamento, né, a realidade última da vida. Aí você olha para a pessoa e diz: a realidade última da vida é você. Você justifica você mesmo. É claro que a maior parte das pessoas não vai entender nada, né? Bom,
Essa autoinvestigação tem que ser persistente por causa da característica inercial, né, de momentum dos nossos hábitos e do próprio sistema, né? Nietzsche vai estar sempre tentando puxar você para uma identificação, porque é da inércia dela trabalhar assim. E os seus hábitos também, porque passaram muito tempo condicionados a isso. Então, a gente está lidando com componentes inerciais muito fortes. É quando você desliga o ventilador, ele continua girando por um bom tempo até parar, né? Não tem outro jeito o ventilador parar por si mesmo, a não ser você cortar a corrente e vai vendo aquela rotação diminuindo aos poucos. Bom, é sempre aquela pergunta, né? Onde está o nosso senso de identificação? Quem ou o que somos? Nós não somos parte, produto ou propriedade do corpo. Nós somos diferentes do corpo, porque o corpo é um objeto que aparece em nós o sujeito. Nós permeamos e nós é que damos vida ao corpo. Olha que frase pequena para ficar com ela para o dia todo. Ó. Nós é que permeamos e animamos o corpo. O corpo está em nós. Chegará um tempo em que o corpo perecerá, mas, como consciência, nós vamos sobreviver à sua morte. Quando o corpo o fizer, quando o corpo for embora, esse eu sobrevivente não poderá transacionar com o mundo, e nem o mundo será capaz de interagir conosco. Isso não ocorre porque somos inexistentes, mas pura e simplesmente porque nós não estamos tendo mais um meio de transação com o ambiente adequado, né? Cada dimensão espaço-temporal, ela tem o meio adequado de transação, né? De relacionamento com aquela dimensão. Uma vez que o corpo morra, esse eu não vai ter mais como interagir com o ambiente físico, né? O ambiente físico ele vai escapulindo, porque eu não tenho mais como, eu não tenho mais um sistema, um aparato capaz de ler aquele ambiente e permitir que eu interaja com ele. Alguém gostaria de comentar alguma coisa com relação a esse tópicozinho, modificando a identificação? Eu estava pensando aqui, além da gente se identificar com o corpo-mente, a gente identifica os outros com o corpo-mente, né? E aí, é isso daí. Então, na questão tipo, a pessoa faz alguma coisa que você desgosta, tal, como começar a despersonalizar, né? A partir da objetificação, entender que ela também é como você, a gente está separando da dualidade para poder falar isso. Ela é a mesma coisa. E aí a gente consegue, acho, despersonalizar mais. Entende? Aquelas possíveis atitudes que possam ter causado uma mágoa, tal, você começa a entender que é o corpo sutil dela, que ela está no padrão, principalmente se ela não tem nem conhecimento de Vedanta, então ela não tem ideia do que esteja acontecendo na realidade. Né? Não me ocorreu isso daí. É isso aí mesmo. Como a gente se vê como um corpo, a gente acaba vendo um mundo objetal, né? É muito louco. E as pessoas também. Então, elas viram o outro. E o mundo vira o mundo, né? No fundo, a gente só está vendo, projetado no que a gente chama de mundo, a nossa compreensão de nós mesmos, né? É muito curioso, né? A potência desse sujeito único, né? Quando ele é ignorante e ele se toma por algo que ele não é, ele vê o mundo como algo que não tem como ser, né? Ele colore o mundo, a projeção primária de Ishvara, com um monte de concepções dele, né? Quando finalmente ele vê o mundo como realmente é, ele acaba vendo tudo no mundo como ele. Esse é o salto, né? Mas, de qualquer modo, é muito interessante porque ele está vendo sempre ele, né? O sujeito único está vendo sempre ele. Ou completamente cheio de ignorância ou realmente esclarecido, né? Mas ele só está vendo ele o tempo todo, né? O tempo todo só está vendo ele. Se ele se vê com engano, ele vai ver só engano. Se ele se vê como ele vai ver tudo como é, ou seja, como ele mesmo, né? Então, ele está sempre vendo ele mesmo. É impressionante, né? É impressionante a potência. Isso mostra apenas como é que esse sujeito único, como é que ele, na verdade, é o vivificador mesmo.
É ele que dá vida, é ele que dá atributo, é ele que dá dinâmica, que dá ciência. Nunca se esqueça disso, você está sempre vendo você. Não importa se numa modulação ignorante ou numa modulação livre, você só está vendo você o tempo todo. Não tem como escapar disso. Aí aparece o outro, né? É porque você está se vendo a parte do mundo, aí você vai ver um monte de consciências, né? Associadas aos seus meios de expressão à parte do mundo. Pronto, virou o outro. Daí, para virar inimigo, não falta nada, né? É um pulinho assim, ó. É uma arapuca atrás da outra. Você entrou numa arapuca e já está pronto para entrar numa pior. Maia é muito inteligente, né? Ela é muito hábil, ela vai te levando a isso, né? O programa trabalha assim, o programa literalmente explora a sua inconsciência, né? A gente tem que ser realista, né? O programa explora a sua inconsciência em benefício próprio, né? O benefício dele, do programa, né? Para manter a coisa como está. Por isso que se diz que é um jogador o mais inteligente que tem, né? Oi, Fernando. Ah, tá. Eu ia comentar justamente isso, o seu... Você quer fazer uma pergunta? Alex, eu estava ultimamente, às vezes, aí a gente sempre está trabalhando de forma individual com algum entendimento, né? É. Aí, bom, vamos fazer uma introdução, então, um repasso sobre o tema da mente, né? Que a gente, o Vedanta, como praticamente você vê aqui o pensamento errôneo, quando ele tem a referência da nossa subjetividade, é fatal, né? Mas como a gente tem... Agora, quando a gente tem um sexto sentido, que é o Vedanta, que nos indica, né, a nível de discriminação, que a gente tem que desapegar de toda... Então, a mente se vai sofrendo um processo de desembotar, né? E ela vai, como diz o mundo da yoga, ela vai agarrando o lugar que é dela, né? Certo? Te permite aí vem, né? Te permite contemplar, né? Então, Alex, esses dias eu estava pensando, né? Pô, será que eu estou começando a inventar palavra, né? Eu pensei assim, quando você falou alguma coisa parecida, na ignorância mesmo, o Jiva vê Jagat, né? Agora, uma palavra que ganha sentido diferente de Jagat, da manifestação, é a palavra campo, né? Ou seja, a partir do que o Jiva vai compreendendo e vai podendo ver a realidade realmente, né? Como ela é, o campo, a realidade, a sua vivência, tudo que se manifesta em relação a ele, toma essa palavra campo, né? O campo parece que o Jiva já não é alheio, eu não sei como explicar, Alex, né? Já não é alheio a essa realidade, né? Já não está separado, já não é. Essa que é algo que eu estava pensando, né? Não encontrava ainda... Mas alguma coisa tem aí, né? Que a palavra campo tem um significado diferente de Jagara, de todo mundo. É como se o campo fosse uma resposta da própria consciência, não, não tem muito sentido, né? Que, por exemplo, eu posso outro enfoque que talvez seja mais claro, né? Que, por exemplo, uma percepção minha ultimamente, né? Não que eu estou me culpando, né? Mas eu vejo o mundo, o meu passado, as condições, e tudo que aconteceu, é como se eu tivesse, que não tivesse nada, completamente nada, alheio a algo meu, não, a algo de mim, não como o corpo-mente, mas algo que foi presenciado e que se manifestou nesse pano de fundo, vamos dizer assim, né? Meio difícil, hein, Alex? Por isso que eu digo, a palavra campo é como se o Jiva já não se vê mais alheio a uma realidade externa. Eu digo que o campo é algo que se manifesta de acordo com a eleição do Jiva. Algo assim, não sei. Não, eu estou entendendo o que você quer dizer. Eu entendo, porque quando a gente fala... deixa eu só abrir a janela aqui. Eu entendo o que você quer dizer. É uma construção que você está usando para você mesmo e que ela pode ser muito útil mesmo. Em geral, quando a gente fala o mundo, Jagat,
a gente se refere a um objeto, né? A gente tem tendência a ver o mundo como objeto, né? Certo. Agora, quando a gente fala em campo, a gente já começa a ver o mundo como algo vivo, interativo, do Sim, qual não temos como estar separados, sim. não é? Então, você está começando a ver que o campo, no fundo, ele é consciência. Isso é Sim, muito sim, legal, sim. né? Eu acho que é isso que você está querendo me dizer. Sim, sim. Né? Exatamente. Você tá começando a entender o campo como algo interativo, vivo. E ele é mesmo, claro. Né? Ok. O mundo ele perde aquela noção objetal crua, dura, Sim, ele passa a ser o quê? Ele passa a representar para você uma relação, né? É o objetivo, né? Do autoconhecimento, é que ele torne você relacional com você mesmo, sim. que você está se vendo no campo. É a consciência se relacionando consigo mesma, sob essas várias formas. O campo dá uma visão mais vívida, né? Algumas Sim. palavras é legal a gente usar porque elas têm um efeito mesmo. Se para você o campo está tendo esse efeito, ele é bem interessante, viu? Porque é a realidade mesmo, né? É, Campo bom, vivo e interrelacional. tá ainda sobre investigação, né? Vai insistindo, é isso aí mesmo, é bacana. É isso aí mesmo, muito legal, Fernando, muito bacana. É uma investigação bem legal essa que você está fazendo aí. Vai insistindo, né? Levantou da cama, olha, já vê isso aí, né? Olha esse campo aí, né? O campo está vivo, totalmente vivo, que nem você. Né? É a mesma vida. Né? O que se identifica você e esse campo, que é Ishvara, é fundamentalmente o fato de que nós somos ser, né? Ishvara é ser, e nós somos ser também, né? Ou seja, vida pura. Em última instância é isso, né? O campo passa a representar a vida. É bacana isso. Muito legal, Fernando. Muito bacana mesmo. É uma boa vereda para se ir andando essa aí. Sim. Boa, muito boa. É uma vereda com muitos buritis, né? Muitos riachos, coquinhos, muito viva essa, muito boa. Ô, Alex, É, Oi, fala, é, Pitânia. quando fala sobre isso, né, me vem assim essa sensação mesmo de que tudo é perfeito, né? Quando a gente Ah, descobre que é. tem esse campo traz essa noção, né, de que tudo é perfeito e você vai olhando e vai falando, caramba, que louco isso, e até coisa louca assim, né? É. Hoje eu estava andando, meu carro deu um problema e meu irmão, eu estava andando de moto com ele e ele estava correndo para danar. E eu falei, meu, se bater. Aí eu falei, bom, se bater é isso, né? Aí se eu correr aqui, porque eu não tô acostumada a andar de moto, né? Aí eu vi ele passando assim pelos ônibus e eu na garupa dele, né? Uhum. Assim, meu, vai bater, mas se eu morrer? Ah, é porque é para morrer, tipo. Ótimo. Aqui é tudo assim, meio esse campo, né? De que, cara, é isso, não tem nem mais um desespero nesse lugar, né? Parece que é tudo assim, Isso. tudo tá, é para SAD, né? É muito bacana Então, isso aí, é né? muito louco isso que o Fernando trouxe, É. porque tem isso mesmo, o mundo, daí tem como lá objeto. Aí quando você fala tudo é essa pura inteligência, Ishvara, né? Que é o Aham. campo. Aí você fala, é muito legal. É que é legal porque a gente fala assim, puta, será que eu tô no ensinamento o tempo todo? Aí no momento desse você fala, meu, tô, olha isso, Com né? certeza. Você está Muito vendo que louco. legal? Tu vê que maneiro, Betânia? O Vedanta é tão bom que você consegue aferir o teu conhecimento. Olha que coisa legal no dia a dia. Né? Ele é totalmente prático. O que era para ser uma experiência apavorante para você ficou uma experiência perigosa, porém relaxada, que é o melhor jeito que a gente tem de entrar em qualquer experiência. Né? A compreensão ali deu um efeito prático tremendo, não foi assim? Exato. Então, E aí, né, tudo que vem é muito louco isso, porque hoje em dia, para mim,
tudo que acontece, parece que eu fico observando e falando, meu, vamos ver por que que isso aconteceu, sabe? Porque, tipo, vai levar para algum lugar. Tudo certo aqui. Vamos ver onde vai dar esse negócio. Não tem mais uma coisa de puta que aconteceu, que droga, né? É isso Tipo, mesmo. e aí, quero ver só, quebrou a chave, tô aqui sem não sei o quê. Vamos ver por que que eu tô aqui? Deixa eu ver por que que eu tô aqui. É como se fosse um negócio assim. É isso Que mesmo. louco. Parece É uma coisa meio. divertido até, né? É, Começa a porque ficar fica muito divertido. leve. Começa a ficar divertido, vai ficando mais leve. E parece meio louco, né? Porque o condicionamento que a gente tem do que a gente se lembra, vê uma situação dessa como uma coisa muito disparatada, né? Como é que pode estar um relaxamento desse numa situação dessa, né? Então, para o que a gente está acostumado a pensar, é realmente uma coisa meio louca mesmo, né? Muitas pessoas não entendem isso mesmo, né? E a gente começa, quando a gente entende esse campo como vivo, a gente se dá conta, né, de uma coisa muito impressionante. Pô, como é harmônico, como funciona bem. Aqui em casa, eu moro aqui, tenho uma vista boa, então aqui eu vejo tudo, né? Eu vejo o mar, vejo o Pão de Açúcar, vejo prédios, vejo favela, vejo o meu bairro, tudo. E na minha vida toda eu sempre reclamei muito, né, dessas coisas da vida, né? Um jeito ruim de viver, esse monte de prédio, tudo. Aí um dia eu estava olhando aqui há alguns meses, aí me veio uma sacação assim, por que você está reclamando disso? Porque isso é a manifestação perfeita da mais profunda ignorância. Então, até quando é para manifestar ignorância, ela é manifestada com a perfeição total. Ou seja, é ignorante mesmo. Né? Muito, muito ignorante. Né? É o máximo da ignorância. A coisa é muito inteligente, ela é muito perfeita, ela é muito bem concatenada, viu? Muito bem concatenada. Quando o Jiva ele começa a ir saindo do centro, né, das atenções dele com ele mesmo, ele começa realmente a ficar meio que encantado com isso, porque isso permite a ele momentos de contemplação onde ele reflete muito bem o que ele é. Isso que é o bacana, né? É o que o Fernando falou, é o que está ocorrendo com ele. O que você falou é o que está ocorrendo com você também. Né? Você está lá numa situação daquela, né, na garupa com o teu irmão voando entre ônibus e você dizendo: bom, eu tinha um monte de coisas para me preocupar aqui, mas não adianta porque não vai acrescentar nada. Então eu relaxo e acaba que fica bacana, né? É muito interessante isso. São vivências muito legais que vão mostrando como é que esse ensinamento vai dando resultado, né? E como é que a compreensão para essa vida humana que a gente está levando, ela é o X da questão, né? Eu sempre volto a isso. Né? Jesus falava isso, Buda fala isso, Vedanta fala isso. Mesmo essas correntes bastante devocionais, como o sufismo, falam isso também. É a compreensão. É porque a gente ainda carrega um pouco a ideia de que a compreensão ela fica única e exclusivamente na cabeça, né? Como se fosse uma sequência de raciocínios. Não, a compreensão que a gente fala é aquela que introjeta na pessoa mesmo, né? E dá todos esses efeitos, dá um relaxamento, dá um bem-estar. E como a pessoa está relaxada, ela fica corajosa mesmo, né? Dá uma coragem mesmo, né? Ou seja, aquela coisa, estamos aí para o que deve né? Esse que é o resumo, né? A posição do Gnano é essa, né? O Gnano diz assim, pô, estamos aí para o que deve vamos ver como o campo está se apresentando, né? Eu Muito acho que você bom. resumiu bem assim essa última frase, porque hoje em dia é como eu me sinto, assim, aparecem as situações e eu falo, bom, tô aqui para o que der e vier mesmo, né? Isso mesmo, perfeito. E parece que é isso mesmo, e é para o que der e vier, né? E aí parece que eu fico até meio séria com as coisas, porque tudo eu encaro como servir, né? Uhum. Mas aí eu ontem estava com as minhas amigas, tudo a gente estava tirando um amigo secreto, né? Só porque eu achei muito interessante, eu quase não acreditei no que elas estavam falando ali, né? Porque daí eu falei, ó, vamos
falar um elogio de uma característica de cada um aqui, né, que a gente vivenciou esse ano, tal, que cada uma tem. E aí, aqui assim, me descreviam, né, como a Bethânia, né, era alegria. Eu falei, meu, mas como assim? Eu tô tão séria, né? E eu achei que eu tivesse um pouco perdido, assim, essa alegria por estar encarando tudo como servir, né? Aham. Mas foi interessante, porque, tipo, elas estão bem próximas e não viram isso, né? Mas é que também não tenho mais momento de tristeza, então parece que é só o êxtase mesmo, aquele que está mais equilibrado, né? É, Mas a gente não perde a alegria mesmo, né? A gente pode estar sério porque é o servir, mas eu não sei, eu quis compartilhar isso porque também, né? é. Parece que daí fica a vida meio estranha e no fim não fica nada estranho, é bem melhor, né, viver assim. É bem melhor. Mesmo que você pudesse, eu duvido que você gostaria de voltar atrás. Não, nem a pau. A resposta de todo mundo. De Nem, a, jeito nenhum. Tá doido, nem levando uma surra. nem me pagando, não, nem Nem pensar. pagando, é. É porque o que a gente começa a notar é que a alegria ela é diferente do que a gente estava acostumado, né? A alegria ela é mais serena, ela é mais constante, não é? Ela não se altera, ela é uma expressão que ocorre tanto quanto você está em atividade, quanto você está em repouso. Aí a gente nem nota que, na verdade, a gente está ficando genuinamente contente, né? É muito bacana Exato, essas transformações. Alex, é porque é como se fosse assim mesmo, é uma paz, né? E que É, daí você tá sem fazer nada e tem no seu semblante um sorriso, né? Então isso. talvez seja essa a alegria, não que você está dando gargalhada, né? É, pegou E o também ponto. dou gargalhada, mas tipo, é Aham. mais paz, né? Que o tempo todo você está em paz e você acha bonito tudo. Acho que é isso também, né? É isso mesmo, é uma sativização, Interessante. né? Quanto mais satífica vai ficando a mente assim, mais vai aparecendo essa alegria inerente. É a sua natureza, essa, né? A sua natureza é um contentamento, né? Seja lá em que situação você esteja. Como você falou, né? O semblante fica com um sorriso mesmo. Ele fica E contente. queria fazer um elogio aqui para o Fernando, não para o corpo-mente, mas o Fernando mudou completamente a postura, né? Tá É, uma calma, uma sabedoria, tá um sábio aí. Tá, ele tá, tá muito legal, é muito legal de ver a transformação, muito legal. o Fernando tá com a cara muito boa, Obrigado, Betânia. Eu sou um admirador da Betânia. Quando ela pergunta assim com tanta desprendimento e com tanta confiança e com tanta sinceridade, se aproveita todo. Ela canaliza, às vezes, alguma pergunta sem ser absorvido por nada, né? Isso é interessante. Quando a Betânia pergunta, é um show. É muito bom. É uma turma Obrigado. muito boa, a turma aí em cima do nível de aço, né? E funciona bem pra caramba. Bom, muito boas essas contribuições, viu? Ótimas. Bom, agora ele vai falar aqui de sujeito e objeto. Olha só, olha a palavra que ele está usando, né? Vamos prestar atenção na palavra do sábio. O que o sábio para Martananda está dizendo? Esse conhecimento ele deve estar consolidado na mente, ou seja, é um conhecimento mesmo, uma compreensão. O veículo que vai ser usado para isso é a mente, que é na mente que tem a função discriminativa e a função de análise, que vão fazer com que esse conhecimento se assente. Devemos tomar posse da nossa identidade como consciência pura. Refletir continuamente sobre os ensinamentos ajuda a alcançar isso. A lógica básica é que tudo que experienciamos deve ser diferente de nós, como experienciadores. Isso quer dizer que em cada experiência a gente está sempre separando Atman de Anatman,
Atman de Anatman, o tempo todo, sem parar, o tempo todo. Ah, eu fico raciocinando para separar. No começo você até raciocina, depois a coisa, acho que algumas pessoas estão vendo isso, a coisa vai ficando meio que automática, né? Você vai ficando com o pé tanto nisso que a coisa vai ficando automática, né? Quando ele fala tomar posse da nossa identidade, é você reivindicar, é o que o conhecimento está dizendo para você. Isso é tão verdadeiro que você pode fazer isso. O Vedanta, inclusive, ele tem um recurso desse. Isso é tão verdadeiro que você pode fazer isso, mesmo que isso não esteja claro para você. Eu comecei a fazer isso no Vedanta e eu fiquei impressionado com o resultado. Essa coisa não era clara para mim. Eu começava a afirmar: poxa, mas eu sou consciência pura, é graças a mim que tudo isso ocorre. O resto é tudo um monte de adjunto e não tem problema nenhum com eles, sejam eles quais forem. O resultado vai funcionando, cara. Esse recurso é muito importante. Você se reivindicar como consciência pura, mesmo que isso não esteja sendo vivenciado ou não esteja sendo vivenciado de pleno. Não tem importância. Quem está fazendo isso está vendo como funciona bem e como vai levando a uma compreensão cada vez mais bem alicerçada, né, na nossa psique. Por exemplo, os olhos podem ver qualquer coisa no mundo, exceto os próprios olhos, né? A gente não pode olhar nossos próprios olhos. A única imagem que nós temos dos nossos olhos é quando a gente tem o meio que refletir os nossos olhos. Uma fotografia, um espelho, mas a gente não consegue, com nossos olhos, olhar diretamente os nossos olhos. O sujeito é sempre diferente do objeto. Estendendo o mesmo princípio, percebemos que nós, como experienciadores de tudo, somos diferentes de tudo que experienciamos. Tá? Pode levar isso como uma regra niveladora, né? Nós, os experienciadores de tudo, somos sempre, em qualquer situação, em qualquer hipótese, sob quaisquer condições, sempre diferentes de tudo que estamos experienciando. O mundo inteiro pode ser negado dessa maneira. Ou seja, você pode compreender o mundo assim. É isso que ele está querendo dizer. Isso que é negar. Né? Eu estou negando o mundo como eu, ou seja, não estou me identificando com o mundo, por compreensão. O mundo inteiro pode ser negado dessa maneira porque é claramente experienciado por mim, o experienciador. Né? Está claro que eu não sou este livro, eu não sou essa mesa, eu não sou esse enfeite, a árvore ou o gato. Eles são objetos perceptíveis para mim. E o corpo? O corpo também é um objeto experienciado por mim, e de maneira mais íntima ainda. O estado, momento a momento do corpo, ele é conhecido por mim. Né? Assim como a mente também é conhecida por mim. Ela também é um objeto que eu percebo, que eu sei desse objeto, eu sei o que a mente está fazendo. Quanto mais eu me aprofundo no Vedanta, mais sutil fica a minha mente e mais eu sei o que ela mesma está fazendo. Que a mente tem uma função muito engraçada. É uma função que você pode treinar para ver a própria mente. É muito legal isso. Né? É através da mente que você sabe da própria mente. Isso é uma coisa que muitas vezes é perdido no apontar direto. Né? É uma pena que eles não enfoquem isso, né? Que para você proceder ao apontamento direto, você precisa da própria mente, né? Isso muitas vezes fica vago, mas a mente tem essa função espetacular, né? A função discriminativa. No fundo, o que a gente chama de discriminação da mente, né? O intelecto, é uma função da mente que se debruça sobre ela mesma. É como se fosse aquela parte, né, de uma fábrica, de uma indústria, tudo, que sabe tudo o que está acontecendo lá dentro. Né? Cada vez está mais ciente. Olha, aquele funcionário faz isso, olha lá, aquele problema ali na entrega lá do material, como é que a gente vai fazer para isso ficar melhor? Tem essa função da mente que ela é bastante apoiada, ela é bastante desenvolvida pelo Vedanta. Todo pensamento e emoção é intensamente experienciado por mim. E ele é compreendido por mim, né? Eu estou ciente dessas emoções e pensamentos. Como é que eu estou ciente dessas emoções e pensamentos?
Através da mente, através do objeto que eu uso para me interrelacionar com o mundo, né? Seja o mundo psíquico, né, que a gente chama de mundo interno, seja o mundo, né, físico, que é o mundo exterior. Tanto o corpo quanto a mente são, portanto, objetos da minha experiência. Os objetos do mundo externo são todos, absolutamente todos, sem exceção, fenômenos que surgem e desaparecem. Esse critério ele é fundamental, ele está querendo dizer que o universo também é um objeto, né? Porque a gente sabe que o universo ele surge, ele dura um tempo e depois ele se recolhe, né? A ciência confirma isso e a sabedoria védica sabe disso há muitos e muitos milhares de anos, né? Quando o universo ele no pralaya dele ele se recolhe a ele mesmo, né? Ele desaparece. Fisicamente ele desaparece. Esses objetos do mundo externo aparecem e desaparecem. E o corpo e a mente não são diferentes disso, possuem a mesma dinâmica. O corpo é acessível para mim apenas no estado de vigília. Olha que bacana, olha como é que ele está destrinchando isso. E ele não é acessível para mim nos estados de sonho e sono profundo. Aí são outros estados que demandam outras estruturas para serem experienciados, né? Da mesma forma, a mente é acessível nos estados de vigília e sonho, mas não é acessível no sono profundo. Ele está te dando um mapa total aqui. Assim, o corpo e a mente são objetos da nossa experiência, como qualquer coisa no mundo externo. O corpo e a mente são todos anátema, ou seja, são diferentes de nós. E, portanto, como o corpo e a mente são objetos de nossa experiência, os estados a eles vinculados também são, né, objetos da nossa experiência. A mente é o objeto da nossa experiência, né? O estado de vigília, que é possibilitado pela mente em vigília, também é um objeto de nossa experiência, né? O corpo onírico, ele é um objeto de nossa experiência. A gente sabe que a gente usa ele para sonhar. E o sonho, que é permitido pelo corpo onírico, também é um objeto da minha experiência. Tudo isso é anátema. Objetos, estados, funções. No entanto, como nosso corpo e mente estão intimamente conectados a nós por desenho, por projeto, né, por Maya, diferentemente da mesa ou da árvore ou do corpo de outra pessoa, nós confundimos o nosso corpo e a nossa mente como sendo nós. Né? A associação é muito íntima. Ela não é separável experiencialmente, ela é separável em entendimento. Nosso corpo e nossa mente são dotados de um senso de eu. Devido à nossa íntima associação com o corpo e a mente, eles são erroneamente considerados como sendo o sujeito, quando, na verdade, eles são objetos aparecendo para o sujeito verdadeiro, a consciência pura, ser, Brahman. A autoinvestigação sustentada, ou seja, contínua, né, presente em todas as experiências, ela é necessária para superar essa identificação errônea. Por quê? Ela tem que ser sustentada porque a identificação errônea ela é profundamente enraizada. O método de discriminação entre sujeito e objeto, experienciador e experienciado, observador e observado, é uma prática fundamental para aprender a mudar a identificação do corpo-mente de volta ao ser pleno. Eu vou ler de novo. O método de discriminação entre sujeito e objeto, experienciador e experienciado, observador e observado, é uma prática fundamental para aprender a mudar a identificação do corpo-mente de volta ao ser pleno. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu? Esse último trecho aqui, sujeito e objeto?
O que considerávamos, né, sujeito, na verdade, se apresenta a nós como objeto também, né? Então, o que a gente chamava de sujeito era um objeto capaz de conhecer objetos, né? É um objeto cuja uma das funções é o conhecimento de outros objetos. Essa separação aqui, entre sujeito e objeto, ela tem duas funções, né? A primeira é colocar o entendimento que você tem da experiência no lugar certo. Ou seja, você não se identificar com os objetos da experiência. A segunda é você reparar que há uma instância realmente imutável que permite que essa dinâmica com os objetos seja experienciada o tempo todo, independentemente do que você entende por ser uma experiência boa ou ruim. Ou seja, independentemente da qualidade da experiência para você, sempre é possível você delinear por compreensão esse sujeito. Na compreensão, o que ocorre muitas vezes? Isso às vezes ocorre uma confusão, né, inicial. O indivíduo ele acha que esse sujeito ele é o reflexo, né? Ele é o reflexo da consciência no corpo sutil. Não, ele não é o reflexo da consciência no corpo sutil, né? Esse sujeito que a gente está falando é aquela instância em que, por compreensão, você consegue saber desse reflexo, né? Você sabe desse reflexo. Você sabe que esse reflexo, quando ocorre no corpo sutil, ele vivifica o corpo sutil todo. Então, ele permite ao corpo sutil executar uma série de funções. Uma das funções mais intrigantes do corpo sutil é a do observador. É como se o observador do corpo sutil fosse uma instância assim, com muita pouca movimentação, né? E muito especializada em observar, né? É um reflexo bastante apurado, mas não é o sujeito mesmo do qual a gente está falando, né? Na última aula do Panchadasi, a gente viu um comentário desse, né? Onde muitas vezes as pessoas atribuem a esse reflexo a natureza, a identidade com o ser, né? Como se dissesse assim: é esse reflexo. É o que apareceu lá no texto do Panchadasi, que o professor Arlindo comentou, quando muitas vezes as pessoas experimentam esse bem-estar, quando esse reflexo ele está refletindo muito bem, quando ele está muito bem delineado, né? Quando ele está muito bem delineado, quer dizer que ele não está turbado. Então, quer dizer que o seu corpo sutil está muito legal, ele está muito bem posicionado, ele está muito bem colocado naquela função, né? De uma função que não se mete muito com as dinâmicas de rajas e tamas. A função é mais conhecer. Então, é uma função carregada de sattva, né? É essa instância que seria o intelecto animado, né, por você, vivificado por você, que a gente chama da instância do entendimento, do conhecimento, né? É o corpo búdico. E o que o Panchadasi está chamando a atenção ali é para não tomar a sua identidade como corpo búdico, que ocorre em algumas tradições. Isso dá algumas confusões, né? Algumas tradições duais, elas necessariamente vão ter que dizer que você em última instância, esse reflexo. Agora, outras não, outras, inclusive não duais, às vezes elas derrapam nisso, porque quando esse corpo sutil ele está refletindo muito bem essa instância búdica, intelecto, ele causa um bem-estar. Então, como isso não dá para desassociar um do outro, esse bem-estar com esse reflexo, aí muitos professores eles dizem assim: tá vendo? Isso é o sujeito, isso é você. Não, você sabe disso. Você está ciente do que está ocorrendo. Não tem como você ser isso, né? Isso é mais objeto aparecendo. Então, às vezes, os ensinamentos eles ajudam a gente a lapidar, a melhorar essa função, né?
e tem que ter cuidado para não se confundir com essa função. Quando o Vedanta ele fica elaborando em cima do discernimento, da nossa capacidade de discriminação, ele está refinando especificamente essa função. Especificamente essa. Porque é essa função que vai permitir a você conhecer o funcionamento do seu corpo sutil e atuar nesse funcionamento de um modo mais proveitoso. Então, precisa só ter essa delicadeza, né? Porque o reflexo ele é experienciável. Agora, o ser ele só pode ser experienciado como você mesmo, ou seja, como você e tudo que está ocorrendo nisso, que em última instância é você, embora você não se limite a nada disso. Isso ficou confuso ou ficou meio claro para vocês? Vocês entenderam que a gente está construindo aqui, a gente está aprimorando uma função que ela reflete muito bem o que nós somos? Ela reflete de um modo... É o melhor refletor, é a função que reflete melhor no corpo sutil, né? É a função da discriminação. A gente só não deve confundir isso conosco. É quando o indivíduo vai meditar, e aí ele diz assim, eu entendi que eu sou o ser, eu vivo assim, mas eu gosto de meditar. Aí o bom ensinamento chega para esse rapaz que está meditando e diz assim, tudo bem, medita à vontade, você só não pode se confundir com o meditador, né? Ou seja, mantenha o meditador em foco. Né? Saiba que é o meditador que está querendo meditar, é o meditador que vai usufruir os benefícios da meditação. Você, como ser, não vai usufruir benefício e malefício de nada, né? Não tem como. Então, a gente tem que ter muito isso claro, né? Que essa instância delicada, discriminativa, é o que a gente está montando aqui. A gente está cada vez aprimorando mais ela. E vocês devem estar notando que cada vez vocês estão captando movimentos cada vez mais sutis da psique de vocês, não é verdade? Isso não ocorre? Então, isso é devido ao conhecimento e ao treino. Cada vez essa instância, com essa capacidade de ver, de entender, ela está cada vez mais elaborada, mas nós não estamos limitados a ela. Essa função é mais um objeto que aparece aí para a gente, né? E extremamente útil, no caso da gente que está focando o autoconhecimento. Né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Esse assunto aí desse reflexo, né, dessa função no Jiva, né, que é uma função mais de tomar conhecimento das coisas, né, de discriminar e fornecer base para as decisões, para a elaboração, eu queria perguntar se ela ficou clara, porque ocorre muita confusão com isso. Eu mesmo me confundi por muitos e muitos anos com isso, até que a coisa foi ficando clara. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse último aspecto aqui, o sujeito-objeto? Isso aqui é a base do que a gente chama de discriminação, né? Discernimento, discriminação para o Vedanta, isso aqui é a base. É separar no conhecimento, no entendimento, o sujeito e o objeto. Quem vai fazendo isso vai vendo os efeitos naturais, tá? Óbvios, que vão decorrendo dessa separação por pura compreensão, né? A gente sabe, o Fernando e a Betânia deram testemunhos do tipo de efeito que vai ocorrendo, né? São efeitos muito desejáveis e muito benéficos. Bom, se vocês não forem comentar nada, aí a gente poderia avançar aqui para a criação. Mas eu acho esse ponto do sujeito-objeto tão importante que qualquer dúvida que tiver aí pode... Se bem que já é 9h30, né? Vamos ler um pouquinho. Deixa eu ler essa introdução aqui da criação. Como é que Swami conduz isso? Bom, a criação... Interessante, né? O Vedanta ter que apresentar uma visão cosmogônica, né? É uma coisa que é negligenciada ou não é usada, né, por muitas escolas, outras escolas de conhecimento. Mas no Vedanta, a visão cosmogônica ela é fundamental, porque
ela vai passar para a gente, no que está ao alcance do Jiva, os aspectos da criação que nos interessam. Fundamentalmente é isso, né? É um esboço, é uma aproximação, é uma decodificação, é um modo de apresentar ao estudante, ao Jiva humano, que está estudando isso, aspectos da criação que interessam tremendamente ao Jiva humano que está envolvido com autoinvestigação. Tremendamente mesmo. 12. Criação. O Vedanta apresenta não apenas a natureza do Jiva e do ser, mas também explora a criação e a constituição do universo. Antes que o mundo passasse a existir, apenas a consciência, o ser, existia, pois sua natureza ela é eterna e pervasiva, né? Não está limitada por nada. Nesse contexto, a consciência ela é chamada de Brahman, que significa infinito ou ilimitado. Não confundam infinito ou ilimitado com grande. Grande seria um atributo. Quando a gente fala ilimitado, é ilimitado de qualquer atributo. Sejam atributos pequeninos, microscópicos, sejam atributos gigantescos de galáxia, de constelações, da eternidade, da criação, né? As palavras Brahman e Atma apontam para a mesma coisa e são usadas dependendo do contexto da discussão. Quando o indivíduo é abordado, ou seja, quando a gente está falando do indivíduo, do Jiva, né? Quando a gente está falando de um Jiva que se entende Jiva, que ele compreende ele como Jiva, uma modulação do campo dármico que está sempre atrás de desejos e correndo de medos, a consciência recebe o nome de Atma, né? A mesma consciência é referida como Brahman do ponto de vista universal macrocósmico. Bom, aqui o Swami ele colocou uma frase que é muito importante até para a pessoa ficar um pouco mais familiarizada com essa sucessão, né, de contextos que o Vedanta apresenta. O Vedanta apresenta contextos cósmicos, apresenta contextos exclusivos ao Jiva, apresenta contextos relativos ao campo dármico, ele apresenta contextos relativos ao que seria, a gente poder delinear o que seria o incognoscível, o Brahman, nós mesmos. E as palavras, né, do Vedanta são usadas para a gente fazer com que, em cada contexto onde a gente encontre isso, a investigação seja possível. É para que não haja confusão, entende? Então, quando a gente fala do indivíduo abordado e a consciência recebe o nome de Atma, é porque a gente está focando, né, no contexto do indivíduo, né? Isso pode ocorrer por vários motivos. Muitas vezes, algumas pessoas elas sabem que há algo nelas, vamos dizer assim, né, entre aspas, né? Então, nesse nível de compreensão, a gente vai dizer que a consciência recebe o nome de Atma. Então, o Jiva ele tem, entre aspas, um Atma. Existe um Atma no Jiva, tudo entre aspas, tá, gente? É tudo concessões linguísticas, tudo concessões de significado que a gente usa para explorar com detalhe a investigação em cada nível que o Jiva está precisando. Né? Alguns Jivas sequer se entendem como tendo uma expressão que não seja uma expressão material, né? Já outros entendem que tem uma expressão não material, que seria o Atma. Então, para esse que está identificado consigo mesmo, a gente diria que a consciência ela é conhecida como Atma. São palavras para facilitar a gente o contexto onde a gente está tratando a ignorância correspondente a cada nível de entendimento, né? Por isso que o Vedanta ele tem tantos conceitos, porque ele lida com inúmeros contextos e cada contexto vai demandar um arcabouço de conceitos adequados à compreensão do Jiva naquele momento. Porque todo esforço do Vedanta é ir modificando a compreensão que você tem no contexto onde você está agarrado. Esse é o objetivo do Vedanta. O tempo todo, ele sempre vai tentar te retirar
Então, para isso, ele vai usar uma linguagem adequada que vai espelhar o modo como você fala de você mesmo. Se você se entende como um indivíduo separado, ou seja, como um jiva mesmo, então ele vai dizer que em você, o ser pleno, ele recebe o nome de Atma, porque você está se vendo como separado. E aí você vai dizer assim, tá bom, se eu sou Atma, o que é isso aí tudo? Aí ele vai dizer, isso é alma universal, isso é Paramatma. E, finalmente, na compreensão, que seria uma remoção dessa ignorância, né? A diferença entre átomo e Paramatma, quando essa ignorância é removida, fica claro para o investigador que átomo é igual a Paramatma. Então, ele resolve toda a dualidade que estava lá. Então, ele não vê mais Atma e nem Paramatma. Ele diz, agora a minha compreensão é de que tudo é Brahman. Entenderam? Como eu sempre falo isso várias vezes nos nossos encontros, para as pessoas se acostumarem com esses conceitos do Vedanta que estão sempre mudando. Esses conceitos são feitos para negar os conceitos que acabaram de ser firmados anteriormente. O indivíduo ele se estabeleceu num ponto de compreensão e dali a pouco vem outro conjunto contextual que o Vedanta puxa para você, ele acaba usando a sua compreensão para fazer com que você saia do contexto que você estava e agora você vá para um contexto mais profundo de compreensão. O Vedanta trabalha sempre assim, é por isso que ele vai se mexendo. Ele vai se mexendo conforme está a compreensão do investigador. Aonde está o investigador, ele alcança o indivíduo. Ah, eu sou o corpo, eu sou tudo, ele tá, então vamos conversar sobre isso. Ah, agora eu me vejo como uma alma, só que eu vejo Deus lá e eu aqui. Tá, então vamos conversar na linguagem que você está usando, né? Ele sempre vai aonde você está. Ele tem que fazer isso para ele te dar ferramentas para você investigar a sua própria ignorância. Se ele não apresentasse isso, não seria possível você investigar os seus níveis de ignorância e ir se livrando deles. Olha que sistema genial, né? O sistema é absolutamente formidável, formidável. Em última instância, os conceitos deles são móveis, né? Não tem nada a ver com filosofia, porque a filosofia, em geral, ela estabelece um contexto, como a gente conhece no Ocidente, né? Quer dizer, ela estabelece um objeto, né? E o indivíduo ele tenta se aprofundar no conteúdo daquele objeto, por isso que eles não conseguem se aprofundar do ser, porque o ser não tem conteúdo. É muito diferente da filosofia objetal, né? Que ela acaba, com raras exceções, tentando fixar os conceitos. O Vedanta não, os conceitos só são usados para você ir pulando para níveis mais profundos de conhecimento, até que, finalmente, o sistema se auto-implode. Né? O sistema diz que você não precisa mais dele quando fica claro que, falando numa linguagem, né, mais védica, Atma é igual, você entendeu que Atma é o mesmo que Paramatma. Né? Mas, mesmo assim, a gente continua lendo Vedanta, porque quando a gente sabe do que o Vedanta está falando, como diria Vidyaranya, o Vedanta fica muito mais bonito do que ele já é. Né? Ele fica extremamente lindo mesmo. Lindo, é uma joia. O Vedanta é uma joia magnífica. Pessoal, são quase 15 para as 10, eu vou dar uma parada aqui. A gente, então, vai começar do estado semente. Eu vou marcar ele aqui, né? A gente vai começar desse trecho aqui, o estado semente. Né? Alguém quer colocar alguma coisa? Aliás, não, né? Eu esqueci de ler o último. Deixa eu ler o último parágrafo. Ó, vamos pegar o finalzinho do penúltimo. Quando o indivíduo é abordado, ou seja, quando eu estou falando com alguém que acha que é um indivíduo, eu vou dizer que a consciência recebe o nome de Atma. A mesma consciência é referida como Brahman do ponto de vista universal macrocósmico. Dependendo do contexto, o mesmo local pode receber nomes diferentes. Olha só, no exterior, posso dizer que moro na Inglaterra. Quando voltar à Inglaterra, direi que moro em Londres. Quando estiver em Londres, especificarei que moro em Bloomsbury. Da mesma forma, o ser pleno pode ser referido por nomes diferentes, dependendo do ponto de vista. Mas tudo aponta para a mesma consciência. Pô, se eu soubesse que ele ia falar isso, não teria nem falado esse monte de coisa. Ele resumiu aqui o que eu falei.
Vocês querem falar, querem comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu até agora? Alguma outra dúvida, alguma outra colocação? Né? Tá, então eu vou encerrar aqui e sempre notar isso, né? Reparem que o Vedanta ele é extremamente dinâmico, né? A gente não está lidando com um corpo de conhecimento estático, né? Que está lidando com conceitos estáticos, não. Ele vai se adaptando ao gosto do freguês, ou seja, ele se adapta conforme o panorama das suas identificações, né? Isso é que é importante notar. Então, você vai usar o Vedanta a partir do ponto que ele está conversando com a identificação específica que você tem, né? Beleza? Então, gente, então vamos encerrar? Então, vamos lá. Cadê o Marcelo? Pode? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, o Senhor do mundo e das Escrituras. Gratidão ao Vedanta, a essa Sampradaya, a todos os nossos professores. Gratidão a nós mesmos e um Feliz Natal a todos.